Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Está começando o quadro Memória Positiva no oferecimento de Óticas Lascola e Temperos Pilão Mineiro. O meu convidado de hoje é uma pessoa bastante conhecida, sempre lidando na área pública, na parte de obras, durante muitos mandatos na Prefeitura de Capelinha. Quem está comigo aqui é o Aguinaldo. Aguinaldo, muito obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui. Seja bem-vindo. Jair, é um prazer. Boa tarde, ouvintes, né? Com certeza eu te falei que seria um prazer estar aqui hoje para poder mostrar, né, contar um pouco da minha história e o que você quiser, estou à disposição. Aguinaldo, você é natural de Capelinha? Não, eu sou natural de São Sebastião do Maranhão. Ah, você é de São Sebastião do Maranhão? Nunca soube. Nunca 6 soube. meses de idade eu vim para Capelinha. E você vem de uma família de quantos irmãos, Aguinaldo? Nós somos 8 irmãos, 8, 9, né? Porque a gente tem um de criação, que também é um irmão da gente, então a gente são 9 irmãos. São 5 homens e 4 mulheres. E como é que foi a infância, a criação, Aguinaldo? Você falou que você veio para cá com 6 meses, então sua lembrança mais é Capelinha, né? E eu fui feliz, assim, né, em questão dessa mudança, porque a minha avó que me trouxe. Eu morei até os 15 anos de idade, na verdade eu morei com minha avó. Ah, né? foi com sua avó? Que meus pais ainda moravam. Eles continuaram lá e você veio morar com a avó? Depois de um certo tempo eles vieram, mas eu já morava com minha avó. Assim que minha avó faleceu, né, aí eu voltei para casa dos meus pais. Uhum. Mas a minha infância foi ótima, foi assim, eu não tenho nada a reclamar. Eu cresci, criei menino mesmo, brincando, jogando bolinha de gude, jogando finca, brincando de soldado. Graças a Deus, tive uma infância muito boa. Esse tem um termo que eles usam, Aguinaldo, que eles falam que menino criado com vó fica molenga. Você não ficou molenga, não, né? Você é bruto, gosta de serviço pesado, não, né? Graças a Deus, não. Eles brincam que vó põe menino defeituoso, né? Que o pai e a mãe corrigem e a avó atrapalha, né? Atrapalha. Hoje a gente sabe isso, né? Sente isso, porque pelos netos que a gente tem hoje, então... Mas, na verdade, Aguinaldo, eu digo que isso acontece, e tem esse dito, pelo seguinte: no momento de você criar seus filhos, você tem aquela lida ali, aquela correria, muitas vezes você não tem tempo, aquela coisa toda. Quando chega o avô, a avó, que a gente pode analisar como sendo pai 2 vezes, né? Ele já está com a situação mais definida, tem mais tempo para poder lidar com a criança e tal, e muitas vezes acaba colocando a criança meio relaxada, né? Com certeza. Hoje você nota isso, né? Eu e minha esposa, né, a dona Cula, hoje a gente pega os netos para levar para beber e quer. É agradável. A gente, assim, é diferente, né, Aguinaldo? Ser avô é diferente de ser pai. É diferente, com certeza. Aguinaldo, e as memórias de infância de Capelinha? Você morava onde? Que rua aqui? Sempre morei, né? Tô hoje na Rua das Flores. Né? Sempre na Rua das Flores? Sempre na Rua das Flores. Desde criança eu morei ali, na Rua das Flores. Os amigos de infância? São da antiga tem poucos, de crescimento, da época, né? Mas do dia a dia, assim, tem muito. Mas tem, assim, muitas pessoas que a gente ainda conhece, que são dali mesmo, da rua, né? Cresceram, casaram, tiveram filhos, né? Talvez você passe até por filho de alguém lá, você não conhece, não sabe, porque o dia a dia da gente hoje é muito corrido, você não tem o tempo, assim. O domingo, sabe? Às vezes a gente tá dentro de casa, não sai, mas é agradável. O lugar ali é o lugar melhor que tem para mim, para morar, é ali naquele lugarzinho. Tempo de escola, qual lembrança? Você começou estudando em qual escola? Eu comecei estudando na Coronel Coelho. Boas recordações, escola ótima. Lembra da sua primeira professora? Lembro demais. Aí, quem Dona foi? Marilis. Dona Marilis? Finada Dona Marilis. Dura. Era? Nossa rigorosa? Senhora, rigorosa, a orelha, arrumava coisinha, a orelha ficava vermelha, porque era assim, os pais da gente gostavam, que o professor, né, não é o que a gente vê hoje assim tudo, mas o professor educava, a gente tinha que respeitar, e era assim, né, respeitava mesmo. Então, a Dona Maria... Era no rigor, né? No rigor. Tivemos outras, mas assim, a positiva assim mesmo de coisa era a Dona Marilis. E esse rigor, Aguinaldo, ele não afetou ninguém, né? Ele só contribuiu para o crescimento, né? Com certeza, Jair, de forma nenhuma. Naquela época, sim, os professores, não julgando de hoje, né, que todo mundo tem... Não, o tempo muda, né? Vem as evoluções. Claro, as coisas, né, tudo não ajuda. Mas daquela época, sim, o respeito era muito. Raramente, assim, teve um aluno lá que saía fora de média que condicia um caso extra assim e pronto. Porque sempre de lá de cá tem, né? Sim. Uns mais tudo. Eu mesmo tinha um lá que o bicho era bravo, quebrou cadeira na cabeça. Difícil domar? O bicho não era fácil, não. Ele foi expulso. Né? Depois desse ato aí, né? Quebrar uma cadeira na cabeça do professor, não tinha como mais ficar na escola, né?
Mas as outras sim foi, graças a Deus, foi tudo É normal. interessante que esse rigor que tinha antigamente, Aguinaldo, e os pais tinham esse rigor também, um rigor maior, Com certeza. né? Então a escola era uma continuidade Unidade. desse rigor. Hoje a gente nota que o que acontece? Os pais são mais permissivos, é uma realidade, e muitas vezes eles terceirizam, eles passam para a escola tentar ser rigorosa com os alunos, e não vai ser, porque quando o professor é rigoroso lá, daí a pouquinho o pai vai lá questionar o professor, né? E ficou uma coisa meio estranha, né? Ficou. A educação ficou uma coisa esquisita. Porque muitos pais acham que o professor tem que educar o filho. É a educação Não em é, o casa, né? professor está lá para ensinar o filho, né? As coisas básicas do dia a dia. Quem tem que educar é o pai, que ele tem que chegar lá respeitando. Ele tem que respeitar dentro de casa para chegar lá e respeitar o professor, que é o certo, né? Se não tem limite em casa, dificilmente vai ter na escola, né? Escola. Difícil, né? Então, esse tempo de escola seu no Coronel Coelho, no Coronel Coelho você ficou até qual série? Eu fiz até a quarta, e da quarta eu passei para o Antônio Lago, né? Que era o antigo ginásio, né? Uhum. E fiz só a sexta série. Aí, Você estudou até a sexta? Até a sexta. Uhum. Pai, né? Comecei em roça e tirou. Tinha que ajudar, né? Tinha que ir, fomos para a roça, trabalhar e tudo. Você começou a trabalhar muito cedo, Aguinaldo? Moço, eu, na verdade, quando eu morava na minha avó, o meu tio Zé, mexia com caixinha de marmelada. Uhum. Aquelas caixinhas de fazer doce, né? Tio Zé, que você fala, é Zé Ramalho? Não, era o meu tio. O Zé Ramalho era o. Não, o tio Zé Não, era né? o Porque o Zé Ramalho sempre mexeu com mas era o meu marmelada, tio né? mesmo. É um tio seu, eu também produzia marmelada. Produzia, fazia as caixinhas, né? Na verdade, nós. Fazia só as caixinhas. Só as caixinhas e Entendi. revendia para era a dona Amélia, daquele povo do Todd Nica ali, Dona dos Anjos. Eles faziam marmelada também? A dona Amélia era um dos melhores que tinha. Depois o seu Zé começou. O seu Zé foi depois delas. Aí a gente fazia. Até com 9 anos, de 8, 9 anos, eu já trabalhava. No serrote, cortando tábua e tudo, e armando as caixinhas. Para já ganhar meu dinheiro. Naquela época ali eu já trabalhava, fazendo caixinha de marmelada. Com quantos anos? Com 9 anos. 9 anos? Fazia minhas caixinhas de marmelada, eu, meu irmão, meus primos, gente. Começar essa lida cedo, você acha que te ajudou ou te atrapalhou? Com certeza demais, me ajudou, hein? Porque te passa a você gostar do serviço, a trabalhar, a ter disposição, né? E fazer mesmo assim, tem que começar de cedo mesmo. Aguinaldo, e como é que foi a sensação quando, com o seu trabalho, com 9 anos, você pegou no seu primeiro dinheirinho? Moço, não tem a coisa melhor, porque a primeira coisa assim, pegar, o que era? Era que eu gostava da bola, né? A primeira coisa foi coisar, comprar uma bola. Eram aquelas bolas de... Você sempre gostou de futebol? Você tá doido, aí. Desde que eu via, que eu entendi futebol, né? Dos 5, 6 anos que eu já começava a entender, acompanhar, ver televisão, tem assim, eu já... O negócio meu era jogar bola. Saía do serviço, mas tinha um horário. Eu tinha horário. Não era hora toda, não. Tinha escola, tinha o serviço e tinha horário, daí jogar bola. Né? Aquela tardinha, né? No campo ali que eu morava, em frente ao campo, né? O Milton Ribeiro ali. Eu morava na casa da minha avó ali, então dava ali às 4h30, vou pro campo, ficava até de noite, jogando minha bolinha. Que coisa. Então o gosto já vinha na veia mesmo. Já vem na veia. E seus irmãos todos também gostavam de futebol? Foi o Tu, né? O Tuninho, e o Orlandinho também gostava, foi árbitro, tudo. E o Wander, felizmente, que nós perdemos, né? Nosso irmão morreu, que faleceu na Lagoa da Pampulha. O Wander já não foi tanto futebol. O Wander gostava do vôlei, gostava da peteca, mas lá em cima, assim, já era de pai, né? Com o meu pai, o meu tio Zeca, tudo já, o tio Alverso, o tio Dário, tudo jogava bola. Já é da família do meu pai. E também da minha mãe, meu tizé meu, tudo. Tio Senhor jogou na seleção aqui de Capelinha e tudo. Então as famílias em si, tanto lá de pai e mãe, já tinham futebol na veia. Me fala uma coisa, e seus pais não são vivos mais? São São vivos? Meu pai, só meu pai que faleceu, minha mãe é viva. Seu pai que faleceu. Era Orlando? Orlando. Então por isso que você sempre carrega isso. Aguinaldo de Orlando, né? Tem essa coisa aí dos... Sua mãe é viva? É viva, dona Maria dos Anjos, mora em Belo Horizonte. Mora em Belo Horizonte? E quando que você veio morar com sua avó, e eles chegaram a morar em Capelinha? Eles chegaram a vir pra Capelinha também? Chegaram, vieram, morava ali naquela casa ao lado da Câmara, ali onde é que a Câmara comprou isso tudo, ali meus pais moravam ali, e minha mãe, e minha avó e eu, nós morávamos ali naquela casa que hoje é da dos Anjinha, lá na Rua das Flores. Minha avó e eu morava ali, e meus pais moravam ali naquela casa, perto de lá. Então você veio primeiro depois que eles vieram? Depois que eles vieram. Você é o mais velho dos irmãos? Não, o mais velho de homem é Orlando, e mais velha é a Vilma. A irmã mais velha de todos é a Vilma. Você está em qual posição entre os irmãos? O quarto.
Quarto. quarto. Aham. Então, porque geralmente a fase mais pesada, os primeiros é que pegam, né, Que Guinaldo? pego. Mas você chegou a pegar uma fase pesada também, de Pegava, estar colado com o pai ajudando? com certeza. Eu E mais qual que era a novinho. atividade do seu pai? Meu pai mexia com fazenda, né? Fazenda? Vaca, tirar leite, tudo. Aí Você sobrava. aprendeu essa lida? Com certeza. Ficamos muito tempo levantando de madrugada no Fusquinha para ir lá no Fanado. Era o Fanado ali, doutor Pedro, ali, do outro lado ali. Chuva, Fusquinha. O Fusquinha era um trem fora de sério, o Fusca naquela época. A gente tirava os bancos, né, para pôr os tambor de leite. Aham. Tinha vezes que tinha que descer para empurrar. Tudo. Então eu, mais Landinho, fazia isso, que eram os mais dois mais velhos. Essa lida era nossa. Aham. Que bacana. Ô, Aguinaldo, e você aprendeu muito nesse trabalho na lida lá? Foi aí que você começou a gostar mais do trabalho mais pesado? Porque você, a gente nota até nas obras que a gente vê você chegando. Você chega ali, mas você não é aquele de falar assim, ó, faz assim, faz assim. Então, às vezes você vai lá e faz e mostra como é que é, você vai em cima. Você é muito operacional, né? Não, com certeza, né, Jair? Porque mandar é muito fácil, né? A gente vê os funcionários tudo. E eu tenho esse carinho, tanto por toda a vida na prefeitura, eu sempre preferi a questão de obra. Que é onde é que tá as pessoas mais humildes, pessoas que trabalham mesmo, que fazem, com certeza, todas as secretarias, todo mundo faz, mas ali é um lugar que é o dia a dia da gente. Não muda, não passa nunca. De segunda a sexta, domingo, sábado. Quando vem chuva, então, você já conhece como é a cidade, né, de Capela. Infelizmente, a topografia não oferece das mais. Quando mais evolui, vai melhorando, mas fica muito assim a desejar. Então, essa lida do dia a dia ali. E a gente chega, eu não aguento ficar mandando olhar assim, que a gente não for lá e ajudar, dar uma ajuda, não porque gosta, porque pro serviço público, assim, as pessoas estão aí, tem que aprender uma coisa, você tem que gostar de fazer a coisa. Não é só pegar o serviço por pegar aí, tudo, não. O dinheiro não. O dinheiro, é claro, todo mundo trabalha para ter o dinheiro do dia a dia, mas é gostar. E eu gosto, eu amo o que eu faço. Tanto quando era tanto de jogar bola, quando eu estava ativa, né? A dedicação que eu tinha, como é agora continuo no serviço, que é a dedicação de estar ali, fazer por prazer e gostar, e fazer bem feito, né? A gente sabe que o dinheiro público é uma coisa que tem que ser bem usada, né? Infelizmente, acontecem algumas coisas assim que a gente fica magoado, né? Mas não está sempre assim na mão da gente de resolver, né? Que tem quem tudo. Mas é isso a vida. Vou completar 35 anos agora, né? De Completei 35 anos de de prefeitura? serviço. Pois é, agora isso que eu ia te perguntar. Aí você estudou até a sexta série, teve esse período que você ajudou seu pai, a partir daí você começou a trabalhar com o quê? Quando você foi trabalhar para outras pessoas, você começou trabalhando para Eu quem? tive uma parada que foi ali de 20 anos, foi a minha saída para mexer com futebol profissional. Ah, você tentou a carreira Eu profissional também? fiquei 6 meses no Atlético, com o Atlético em 85, nós fomos bicampeão independente, aí trouxemos junto o Atlético aqui, né? Éder Lopes, aquela época, aquela fase que tinha do Galo, empatamos aqui de 0-0. Aí o diretor esportivo do Galo, né, através de um companheirão, de uma pessoa que era querida, que gostava, só que falava comigo assim, ô moço, eu só vou lá no campo para ver você, que era o finado Heraldinho Pimenta, gostava de bola, e ele já lidava com o Atlético, não sei se ele é sócio torcedor, ele era alguma coisa do Galo. Aí ele falou assim, rapaz, ó, eu vou levar você pro Galo, eles vão buscar você aqui. Eu falei, ai, moço, se eu puder, tudo aqui. E foi assim, eu recebi uma carta do Departamento Esportivo Amador do Atlético me convidando para passar uma temporada lá. Eu fiquei lá 6 meses no Atlético, às vezes as pessoas nunca soube essa história Eu nunca minha. soube, não. Tive o prazer de jogar lá com o Luizinho, Reinaldo, Toninho Cerezo, Paulo Com Zidório, a nata, hein? João Leite. Eu treinava no Júnior, né? E de vez em quando tinha aquela oportunidade, a gente ia e levava. Era o Wilton Chavo, o treinador da época. Aí eu Aí tinha você que fazer treinava teste. contra esse time do Atlético? Treinava, Então você marcou Reinaldo? eles tiravam, só que eu era lateral direito. Lá Aham. na época, assim, eu vi, tinha um zagueiro que liga alto, né? Mas não é tanta altura que é o problema, não. Você sempre se caracterizou, sempre que eu vi, eu sempre te vi como zagueiro. Nesse tempo, depois que você virou zagueiro? Não, mas eu era zagueiro aqui, mas lá eu preferi, que eu tinha, assim, de bater com os dois pés, eu preferi ser deslocado como lateral. Porque para mim a chance era melhor, né? Porque, assim, talvez a minha falta de sorte do profissional, porque, assim, a minha condição eu sabia dela. Eu tinha condição como qualquer um daquele lá. Tanto que eu cheguei lá, eu era mais bem preparado, eu me preparei para ir, né? Cheguei lá, fazia o que os caras faziam e tudo. O que tinha diferença é futebol, né? Aí eu preferi ir para lateral, né? Jogar e tudo assim. E Marcava quem no treino? Marcava o Éder Aleixo. É lateral direito, marcava o ponto esquerda, né? O Éder Aleixo, já marquei lá, tanto lá como... Dava trabalho? Você tá doido, né? A Maria trabalha, não é tanto trabalho, é porque o cara não espera você chegar, o cara, né? Ele era aquele cara de lançamento, não era aquele Éder de linha de fundo. Velocidade, não. O Éder era um cara técnico de lançamento, né? De finalização.
tudo. E o meu azar talvez foi assim, que no atleta, na época, não mexia com aquele negócio de gato estranho. E eu tava estourando a idade. Na época do Júnior era 20 anos. Eu tava em fazer 21. Aí eu não podia ficar no ano. Se eu pudesse ter ficado lá um ano no Júnior, fazendo igual o cara falou, mas infelizmente eu tinha já marcado os testes Aham. com o Wilton Chaves na segunda-feira. Aí, moço, quando as coisas têm que acontecer. Um Valdir, não sei se você lembra na época, não, você não estava aqui. Trouxe o Vila Nova aqui em Capelinha, o Vila mesmo, Nova Lima, e pegou que nós fizemos uma seleção aqui, trazendo palito, turmalina e tudo, metemos 4-0 no Vila aqui. Aí eles levaram o palito e eu fui pra lá e tudo. Esse Valdir chegou lá na Vila Olímpica. Nós tava treinando na Vila Olímpica. E chegou lá e eu tô vendo um cara gritando, esse treino assim, eu pensei, "Família, que moreno aqui lá e tudo." Aí eu pedi ao professor, parou, falou, ô Aguinaldo, tá lembrado de mim? Não, moço, o Valdir levou o Vila. Ah, tô, Valdir, beleza, e aí? Rapaz, tô com uma proposta pra você lá no Gama de Brasília. Lá tá reestruturando, o time vai disputar a primeira, vai ser campeão, nós vamos disputar o Campeonato Brasileiro, porque disputava, cada estado tinha um time naquela época. Uhum. Falei, vai, moço, mas como é que é isso? E tu, não, ó, lá você vai contrato assinado. Você vai lá em teste, você vai lá. E eu vou levar o palito mais novo e tudo. Falei, vai, beleza, aí tudo. Aí eu pensei, será? Aí eu arrumei com o cara lá, porque era assim, você tinha liberação de 15 dias pra você vir em casa. Porque Uhum. tinha roupa que eles têm pra trazer. Aí eu falei assim, gente, será que eu faço isso? Espero essa oportunidade, porque o Wilton Chá falou que eu tenho condição e tudo. Mas aí eu não aguentei. Aí o menino chegou com o palito lá no sábado. Eu fui, peguei meus coisas e ó, rachei pra Brasília, rapaz. Cheguei lá, nem teste realmente fiz, não. O palito fez, não passou, não ficou, não sei porquê. Aí eu já vim trazendo o contrato, porque só podia assinar o contrato maior de 21. Eu Sim. tava em completar, aí eu trouxe o contrato de 6 meses, na época eu ainda lembro, 1 milhão de cruzeiro era o contrato. Lá e tudo. Era, assim, Era o que hoje em termos de era dinheiro muito hoje? dinheiro. Era muito dinheiro. Hoje é uns 500 mil reais na época, lá, comparando aí tem. Era muito dinheiro. Só que eu novo e tudo assim, dinheiro pra mim, o que era? Era pra comer, roupa e mulherada, né? Que isso era forte lá. Eu com 21 anos, né? Uhum. Não tinha tudo daí. Fui esses 6 meses. Fui pro Gama, fiquei lá, joguei esses. Fomos vice-campeão no primeiro ano, né? Perdemos a final lá pro Sobradinho, que foi o time que representou a Brasília, né? No campeonato estadual, brasileiro, né? E aí veio o segundo contrato, foi com 1 ano, né? Mas eu tive uma infelicidade na Copa de 86. Nós fomos no Mané Garrincha, lá era uma semifinal também, Brasil e Finlândia, para a Copa de 86. Eu tive uma entrada, o cara me deu uma entrada lá, meu tornozelo foi embora. Aí eu achei, fiquei 6 meses parado, sabe, tratando para ver se voltava. Tive proposta do Juventus lá de São Paulo, tive um tanto de proposta assim para poder ir para time maior e tudo, mas o tornozelo não sarava. Eu fui ficando desanimado, tratava e tudo, e assim, alguns problemas em casa, né, estranho assim, e eu preferi, e também eu já tinha, minha esposa já tinha a Iane, né, minha filha, eu tinha ido embora, estava grávida, e teve a Iane, e tudo assim foi influenciando. Eu falei, gente, mas eu não vou mexer com isso mais, não. Já tá bom, matei minha vontade de ser profissional, não foi num lugar tão grande assim, mas vou ficar por aqui mesmo. Aí Uhum. preferi vir embora, encerrei o contrato lá, tudo, e vim embora. Já vim embora pro Cometa, o Celeste naquela época mexia com o Cometa, né? Fez Uhum. umas transações lá que tinha que ser feito, e coisa toda, eu vim embora, já vindo pro Cometa aqui. Esse tempo de convivência lá no Atlético, que tinha esse timão aí, somou muito para você? Aprendeu Demais, muito? com certeza. O profissional, Jailson, o profissional daquela época, a gente não vê hoje. Naquela época você vê aqueles caras lá e tudo, cara, os caras, na época, pela época deles, o que eles ganhavam era até menos, era Uhum. até injusto, porque você vê uns caras daquilo ali, o que o salário era na época, o que o dinheiro era, Hoje a maioria deles é tudo quebrado, né? ó, você vê o dia a dia deles aí, é comentarista, um cara trabalhando aqui, o outro caçando um jeito ali, porque não é igual hoje. Hoje não tem mais seriedade, o dinheiro tomou conta do futebol, né? A responsabilidade e gostar de fazer a coisa. Hoje você fala um cara daquele, vai vestir a camisa da seleção brasileira, você olha o cara ali e fala assim, esse cara ele não tá entendendo o que é essa camisa, não. Ele tá, assim, então, um fingimento, né? O cara, negócio de estrela. Você tira aí hoje, um menino aí hoje. Nós vamos começar, vou longe, não. Vamos começar aqui pro Capelinha. Que Capelinha que virou hoje, Uhum. né? Negócio. Os meninos aí nunca jogou um Todo mundo futebol, que vai ser procurado já fala no dinheiro, né? Quanto vai já ganhar, né? canta que quer ganhar isso, quer aquilo, entendeu? Aí a gente fica assim, nossa, eu mexi agora há pouco tempo lá com o Dilson no Aranãs e tudo. Eu tentei voltar por causa da minha filha, pedi, ô pai, volta, Aranãs. Eu fui lá, mas já para mim acabou. Agora, futebol aí do jeito que querem fazer,
para mim já não serve mais, porque a gente tem o tempo da gente e eu sou um cara dedicado. Se eu falar, vou dedicar isso aqui, eu dedico. Eu faço compromisso do jeito que eu posso cumprir. Não vou fazer que eu vou entrar aqui e depois não. Então, tentei, hoje para mim mais, infelizmente, não tem como mais mexer com futebol aqui, não. Gente, eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Óticas Lascola e Temperos Pilão Mineiro e volto já. Memória positiva. Óticas Lascola, a primeira ótica de Capelinha e região com laboratório próprio de montagem. Possui estoque de lentes monofocal incolor, antirreflexo e filtro azul. Entrega seus óculos monofocal na hora. Crediário próprio e facilitado, com parcelamento da sua compra em até 6 vezes no crediário ou até 10 vezes no cartão sem juros. Nas Óticas Lascola, você encontra as melhores marcas de lentes do mercado como Varilux, Kodak, Transitions, Optiview, Crisal, Roya e Zeiss. Marcas exclusivas de armações que você encontra somente nas Óticas Lascola. Óticas Lascola em Capelinha, Leme do Prado e também em Berilo. Oi, gente, o quadro Memória Positiva é um oferecimento de temperos Pilão Mineiro. Olha, qualidade total. A dona de casa sabe. Quem cozinha com os temperos Pilão Mineiro não consegue usar outro. Realmente qualidade. Tem aqui, ó, o sal pro seu churrasco, tem vários outros temperos, tem os molhos que também é um sucesso. Enfim, quando você vê um produto que tem a marca Pilão Mineiro, pode confiar. Tem qualidade e com certeza combina com o seu bom gosto. Memória positiva. Bom, estamos de volta, então, aqui com essa prosa no Memória Positiva, no oferecimento de Óticas Lascola e Temperos Pilão Mineiro, com o Aguinaldo de Orlando, Aguinaldo do Pátio, muita gente fala assim, né, Aguinaldo? Beleza, aí você parou lá, veio para cá, aí foi trabalhar com o quê? Eu já vim direto para a prefeitura. Direto para a prefeitura? Na época do Seu Mingo. Seu Mingo era o prefeito? Era o prefeito. Trabalhei... Você passou muito apuro com o Seu Mingo, que o povo, todo mundo que a gente conversa sobre o Seu Mingo, eu não cheguei a conhecer, mas fala que ele era muito moleque, muito brincalhão. Você chegou a passar muito aperto com ele? Pensa numa pessoa maravilhosa. Não, de forma nenhuma. Seu Mingo era um amigão. Não, cara... eu digo assim, moleque de brincadeira com os outros. Alguém falou comigo que teve um dia que deixou o carro num lugar lá, com a chave da ignição, ele simplesmente pegou o carro e viajou no carro, e aí ligou de lá onde estava, que estava com o carro. Teve um outro que ele passou a mão na carteira do, não sei de quem, não sei se foi de Pedro Coelho, e jogou os documentos tudo, o carro indo no coisa, ele jogou os documentos tudo na estrada, jogou tudo fora. Essas histórias aí, você viveu o dia a dia desse falando dele. Eu vim e já fui mexer no estádio lá, já trabalhava na área de esporte lá no estádio, lá, mas eu, Titão, o menino lá, e a gente, assim, raramente Seu Mingo aparecia em campo. Assim, eu acho que ele não era muito bom gostador de futebol, esse trem assim, não, porque é muito raramente ele aparecer. Mas essas aprontos dele aí era o que mais se escutava, né? O povo chegando, o Titão mesmo que saía, que vinha, né, atrás das coisas, a gente ficava lá, chegava contando os caras, ó, Seu Mingo fez isso, gente, mas o cara assim, mas era um cara extrovertido, uma pessoa ótima, pessoa maravilhosa. A política, assim, muitas pessoas que passaram pela política souberam passar pela política e levar a coisa com certo humor e tal, de forma leve, de forma suave. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. O pessoal vem contando a história do Zé Lírio. Zé Lírio viajava com os vereadores, ele levava um batom na bolsa escondido, chegava lá, o pessoal saía para resolver alguma coisa e pegava a camisa que a pessoa tinha usado ali durante o dia, passava o batom, fazia marca de batom na camisa da pessoa, e a pessoa não ia usar aquela camisa mais, a camisa estava suja, punha ali. Quando o sujeito chegava aqui, aí, quando punha roupa lavada, ué, marca de batom, não sei coisa e tal. Dias depois que o Zé Lírio ia lá e desmentia. Eu já lembro desse caso dele, o Zé também é gente boa, muito gente boa, né? Esse trabalho deixou uma memória fora do normal. Memória ótima. E aí, como é que foi esse tempo de entrada na prefeitura? Você entrou em qual setor? Eu entrei no setor de esporte. De esporte. Na área da secretária de esporte. Que foi trabalhando no estádio lá, né? Não tinha nada assim, né? A gente começou lá fazendo um vestiário lá que não tinha nada, cercando o campo com aquele arame liso, que era dando alimentação no campo, tentando, né, dar uma melhorada no campo, assim, para o dia a dia. O esporte te atrai mesmo, além de você gostar, tudo direciona para o lado do esporte, né? Pro esporte, realmente. Foi uma época muito boa e tudo, assim, que a gente
né? Foi vivendo. Quem que eram os companheiros que estavam lá nesse período trabalhando com você? Titão? Trabalhava o Titão, o Adilson, que mora lá no São Geraldo, o Adilson lá, era o Adilson. Já tinha mais assim que faleceu, um menino que ele morava na rua na Inácio Murta ali, mas faleceu. Então, assim, não era muita gente também, não, porque o campo lá não, assim, não fornecia tanto funcionário lá, assim, era mais 3, 4 funcionários que tinha, né? Porque ainda não tinha a praça de esporte, né? Depois que ela foi feita na época de Mar Pimenta, né? Que foi mas na praça, então depois da praça também a gente começou a movimentar lá, que já é na época do doutor Edmar. Só que o doutor Edmar eu trabalhei lá 8 meses só, que foi quando meu pai veio a falecer, aí eu saí da prefeitura. Eu fui cuidar das coisas da gente e tudo. Quando foi na época do doutor Pedro Vieira, eu voltei. Foi o primeiro mandato. Você ficou quanto tempo fora? Um mandato? Eu fiquei 2 anos, 3 anos e 2 meses. Porque eu trabalhei só 8 meses, né? Era 4, com Edmar, então 3 Depois anos de seu Mingo foi Edmar? Foi Edmar, doutor Edmar. Aí eu fiquei só 8 meses com o doutor Edmar. Foi o período que eu parei, aí eu voltei só com o doutor Pedro Vieira. Aí voltei e estou até hoje. Ô, Aguinaldo, aí quando você voltou para a prefeitura, você voltou na mesma área? Voltei já na área de obras. Você já voltou para obras, né? Procurou para trabalhar e tudo, não me engano. Pediu para mim ir para a praça de esporte, que era o Nestor era o secretário de esporte. Aí na praça de esporte era eu, Nestor, o secretário, era eu, o Ninho, o Hamilton e Finaldo Paulão. Nós 4, tudo era... Foi nessa época que eu cheguei a Capelinha, que o Nestor estava mexendo na praça. Nessa época eu cheguei, tinha umas festas lá na Praça Esporte, né? A gente fazia muita festa, ali muita baile. Foi a época que a Praça Esporte funcionou. Foi aquela época. Depois daquilo ali, eu nunca mais vi a praça funcionar. E toda assim, a gente tinha a segunda-feira, era só para fazer a manutenção, limpar. Mas de terça-feira, domingo, a praça era uma coisa impressionante. O povo que lotava, que a gente de tudo. A gente organizava campeonato, porque na época era eu, o Paulinho de Gesso, o Hamilton, o Ninho e o Paulão. Então, que a gente tinha esse time da prefeitura, não perdia para ninguém, né? Imagina os que eu te falei aí. Eu era o mais fraco, eu era o zagueiro, mas tinha assim, a gente fazia os torneios, fazia as Olimpíadas com a cidade vizinha. Era um trem assim fantástico, que era um trem que agregava mesmo o pessoal e tudo assim. Mas depois assim, do Pedro, passou do primeiro mandato do Pedro, né? E fez outros mandatos assim, tipo, o Gel já evoluiu mais com o Estado, mas essas coisas assim foi ficando para lá, né? E foi perdendo a características, tem assim, então parou no tempo. Aí você foi para obras. Aí eu, na época do doutor Pedro mesmo, já no final do segundo ano dele de mandato, aí ele me tirou da praça, os meninos continuou, pediu para mim vir para o pátio. Eu vim para o meu xerifado, tomar conta do meu xerifado aí de obras. E aí foi seguindo. Aguinaldo, 2 pessoas, quando a gente fala sobre conhecer Capelinha, quando se fala em obras, onde passa uma rede, onde passa um cano, onde passa tudo, 2 pessoas que eles citam que conhece Capelinha, que conheceu Capelinha, no caso um conheceu e você conhece Capelinha como ninguém. Seu Otílio e você. Seu Otílio bate o olho e fala assim, não fura não que ali tem cano. De qualquer ponto da cidade ele conhecia. E eles falam que essa herança ficou com você, é verdade? Com certeza, eu sou uma pessoa maravilhosa, seu Otílio, uma pessoa, nossa, competentíssima, sabia, né, assim, muitos engenheiros podiam ter aprendido com ele, porque era uma pessoa fantástica. E justamente com ele. Ele era muito diferenciado, eu né? gostava de estar perto do seu Otílio, de acompanhar ele, com isso tudo. E ele gostava que conseguisse tudo, e a gente foi aprendendo e vivendo e conhecendo todos os problemas, né? E esses lugares aí. E com certeza, assim, é muito difícil você chegar em mim e falar, Aguinaldo, tal rua lá, tal, tem lá, se eu chegar e não detectar o que é o problema. Você conhece, então Conheço, sim. Você vive isso há muito tempo, né, Aguinaldo? 35 anos, velho. Então é uma vida, né? Quando fizeram aquela rede ali, indo lá pro hospital, você estava na prefeitura já? Na rua Rio Branco, a rede de esgoto, as manilhas, que é coisa, lá para perto do hospital ali? Não. Tava não, essa foi na minha época, não. Isso foi na época de Edmar, pode ter sido na época que eu não estava na prefeitura. Foi na época de Edmar, justamente. Eu não estava na prefeitura. Executaram muita obra, assim, eu não estava acompanhando, né? E tudo assim, depois... Eu tô te perguntando que isso aí tem um caso engraçado que o Zé Miller me contou um dia. Ele a mãe dele pediu emprego para Edmar para ele. Aí eles arranjaram emprego para ele lá e ele ganhando o dinheirinho dele, e ele ia pra Turmalina namorar e chegava lá e falava com as meninas que ele trabalhava no Bradesco, que era funcionário do Bradesco. Aí um dia a namorada dele veio de surpresa aqui, parou assim por causa da obra.
Quando o sol assim, ele olhando o mundo, assim, olhou pra cima, a namorada dele na janela e ele lá trabalhando, pondo as manilhas na rede. Ele falou que ele entrou na manilha e saiu lá do hospital. Escondendo. Zé Vila. Tinha uma peça rara A também, figura, né? Figura. Zé, Ô, Aguinaldo, Capelinha, ela sofre muito por causa da topografia, por causa de tudo, e a gente sabe que os funcionários eles têm que se desdobrar demais da conta. Muitas vezes aquela terra, quando desce ali, aquele barro, aquela coisa, vocês tiram. Hoje vem outra chuva, hoje à noite, você tirou agora de manhã, à noite vem outra, e você fica naquela coisa, naquele trabalho. É uma coisa terrível, é uma coisa difícil de lidar com isso, né, rapaz? com certeza, você falou o ponto-chave aí, a topografia, né? Uhum. E também, Jailson, assim, não querendo condenar ninguém, que a gente, assim, e também muita falta de responsabilidade, muitos gestores, né, que ficou a desejar, que, né, tinha como resolver os problemas e não resolveram e deixou. Então o tempo foi passando, as construções vêm, né, constrói em cima de beira de córrego, tem que, né, então foi muito assim, falta de responsabilidade das administrações de punir essas coisas, não deixar acontecer, porque depois que faz, para desmanchar, para depois para tirar, é muito problema. Então tem muitos problemas que acontecem hoje aí, de questão de fiscalização, de não deixar as pessoas fazer as coisas no lugar que Depois que faz, isso recai em cima de vocês lá, né? aí a prefeitura que é culpada, e acaba sendo, porque é a responsabilidade de quem? De fiscalizar, de quem punir quem está fazendo errado. É da prefeitura. Então muitas coisas são não enxergo, deixa. Aí quando vem a chuva, né? A água cobre, que é o espaço dela, né? O córrego ali embaixo, o córrego areião, nós sabemos que a lei é 15 metros de um lado, 15 metros do outro, que ele tinha ali que ser respeitado. Aí a água hoje, o que acontece ali? O córrego cobra o lugar dele que está invadido, né? Então, infelizmente, claro, a gente vê pela situação que está ali hoje, não vai derrubar aquilo tudo que está ali, que não tem nem como. Mas, infelizmente, qualquer obra que seja preferida para ser executada agora, ela vai ter muitos problemas. Vai resolver alguma coisa? Vai. Mas em 100% não consegue mais, porque a própria a própria estrutura que estão ali perto dos córregos ali, não tem como mais. Né? Então, infelizmente, isso aí passa muito por gestões que deixaram a desejar, né, as responsabilidades e execução de obras, porque a cidade cresce, isso é tendência, né? Mas aí deveria também ter planejado por questão de rede de drenagem, porque a cidade hoje, pelo que ela apresenta dela, é drenagem, né? Falta muito aí no Capelinha, é drenagem, porque as pessoas assustam ali, dando aquela chuvona, vem aquele rio, aquele mar passando atrás do mercado ali, indo para a rodoviária antiga e tudo ali. Mas aquilo é nada mais que tudo que a água que está correndo em cima da rua, ela não está captada. Ela desce, eu te dou todo quanto é ponto de onde ela desce da rua da Rio Branco, ela desce do Valadares, ela desce da rua Turmalina, ela desce lá da Decabrante e tudo, e aquelas águas não estão canalizadas, elas vêm por cima da rua, e onde é que elas param? Elas param em cima do Corgarião, onde é que já está tudo tampado, né? E não tem como entrar para dentro do rio mais. Então, isso aí é mais questão de rede pluvial, captação de água, que tem que ser urgente visar isso, captação dessas ruas de canalização da água, para ter o problema, mais ou menos, não é 100%, porque não vai conseguir mais 100%, mas vai minimizar uns 80%, vai. Aguinaldo, qual foi a pior, nesse tempo que você está na Secretaria de Obras, qual foi a pior chuva que você pegou nesse tempo que você trabalha lá? Por incrível que pareça, a pior que eu peguei foi em 2013, 2014, foi a entrada do Zezinho. Eu era o secretário de obra, inclusive. Não sei se você pode bem lembrar aí, Rua Raul Quei, a rua Inácio, a do campo é Inácio Murta, que fedou. Tantos lugares aí que desmanchou. A rua Anjo Campo arrancou o bloquete de cima embaixo, jogou tudo cá para baixo. A água entrou na casa do Guedes ali, vazou no mercado. E foi uma tendência, fora na zona rural, as pontes foram embora. Então eu era o secretário, e graças a Deus a gente, com o Zé, foi uma pessoa muito competente, que às vezes assim, as pessoas julgam muitas pessoas assim, não ter conhecido, falar que o Zé era Vitalino, na época do Zé não foi. A época do Zé foi um tempo muito tranquilo, um cara gente boa, um cara correto, um cara que foi assim, eu tive uma admiração com o Zé, que eu já era, desde menino nós jogava bola junto, quando ele me deu o cargo, né, de confiança de secretário de obras, e assim, às vezes as pessoas falam, e eu gosto muito assim, eu tenho um livro lá em casa,
que da minha época da Secretaria de Obra, tudo que executou, nós executamos, asfaltamento de rua, canalização de água, pontes que foram feitas, tudo assim, eu tenho tudo guardado lá em casa. Porque às vezes as pessoas gostam de ficar julgando, quando fala perto de mim, que às vezes fala por lá eu não estou ouvindo, ou alguém não passa, mas quando fala perto de mim, da época de Zezinho, não porque eu fui secretário, não, é porque eu faço assim. Tanto que até hoje na prefeitura eu trabalho desse jeito, que eu sou mandado, tudo que eu executo, eu tiro foto, eu registro e falo, aqui é assim, aqui vai dar isso, tá fazendo errado, porque eu gosto, porque quando o nome da gente tá no meio, a gente tem que ter responsabilidade de fazer a coisa para fazer, porque recurso próprio de prefeitura, a gente sabe como é que funciona. Então eu tenho essa coisa. Administração passada, eu tenho tudo registrado, eu falava isso aqui, porque eu sabia que estava acontecendo. Que ia acontecer tanto que a prova está aí, das coisas que aconteceram aí, né? Não tem ninguém aqui, eu não estou julgando ninguém, eu estou só falando de tudo que aconteceu. Isso aí eu te falo que foi falado, eu falei que não ia dar errado, que é isso aí, mas as pessoas preferiram, né, tampar os ouvidos, não me escutar, porque eu estou nesse trem há 35 anos. Então, muitas coisas aí deveriam ter sido evitadas. Muito deveria ter sido evitada, mas a responsabilidade aí não é minha. Eu só estava ali, eu tinha secretário, eu tinha quem tinha que tomar as providências, né? E não tomava. Então, muito aí a gestão pública é muito em cima disso, entendeu? Das Qual foi a pessoas. maior obra que você, nesse tempo, participou, estando na prefeitura, a maior obra que foi construída? Eu faço assim, de estrutura que foi o estádio. Aquele Estádio, né? estádio ali, né? O Gelson era um cara muito positivo, gostava de obra bem feita e gostava de tudo. Então fica entre ele e o Parque Exposição, né? Que foi assim, na época eu era encarregado, por isso eu era o secretário de obra e eu era encarregado. Mas assim, a gente participou e assim, então foi as duas obras assim que foi o estádio e o coisa, porque aqui no primeiro mandato do Tadeu eu não participei tanto dessa coisa da rodoviária, nem do centro administrativo, que ainda está fácil de finalização. Eu não estava, trabalhava no aeroporto, nos 4 mandatos, nos primeiros 4 anos dele, né? Depois que eu vim com o Wilson assumindo a secretaria já segundo mandato, que ele me convidou para trabalhar com ele de novo na Secretaria de Obras. Ô, Aguinaldo, o que é dificuldade no dia a dia para vocês? Porque a gente nota que, por exemplo, mão de obra ficou uma coisa rara. Conseguir quem queira, não é só conseguir trabalhador, é conseguir quem queira trabalhar, porque às vezes é conseguir trabalhador, cara, porque é diferente. Convenhamos aqui, ó, o sujeito procura um emprego na área privada, ele sabe que chegar ali, patrão vai cobrar, vai estar em cima, não sei o quê. Mas o sujeito, muitas vezes, ele quer o serviço público e 60%, 70% deles quer o emprego. Mas quando você dá o trabalho, o sujeito quer morcegar. Isso não estou falando de prefeitura de Capelinha, não. Estou falando de serviço público em geral. Acontece muito do sujeito chegar ali, pleitear o emprego, mas não querer levar a coisa, cumprir o horário e tal, procurar um ajeito ali para poder ser um protegido no serviço público, para não cumprir o que precisa ser cumprido. Como é que você convive com isso no dia a dia? Porque a gente nota como você é muito intenso. Quando chega uma pessoa que não quer trabalhar e você nota, esse aqui chegou e não vai render, não. Você fica irritado com isso? Não, fica, né, Jair? Isso que a gente não quer. Porque você pega um cara para pôr para trabalhar com certos funcionários que já são velhos, são trabalhadores, que cumprem o serviço, os caras tem vezes que já é. Ó, vou pôr o cara aí, ele é assim, assado, tá entrando aí, dá oportunidade, vamos dar e tudo. Aí os meninos, no dia a dia ali, o cara, no dia já fala, ó, Guinaldo, ó, não põe esse cara aqui não. Não quer nada. Esse cara aí não quer nada aqui não. Porque eles gostam, então, a gente dá oportunidade que tem que. Ó, quando fala, não é eu que julgo, não, é eles que sabem se o cara vai trabalhar, se quer ou não trabalhar, se vai fazer isso, ou quer o emprego, igual você falou. Então é tudo. E eu sou assim, de dar oportunidade. Eu chego, converso com a pessoa, chamo particular, vamos conversar, moço, o que está acontecendo? Você veio trabalhar, você quer trabalhar, você está concursado em serviço geral, você tem que fazer isso, isso e isso. Você é guarda, então você tem que ser guarda. O que você quer aqui? Aí assim, aí você conversa, você dá uma, duas. Eu dou 2, 3 oportunidades. Depois eu tenho que passar pro meu chefe, ó, o cara aí, felizmente, não quer, não. Aí você sei o que faz, ou tudo, porque com a minha turma aqui não vai ficar, não. Porque então vai atrapalhar, né? Mas assim, de Gestor, chegar né? e ter que mandar, não, eu acho que tem que ter oportunidade. Eu te falo que há pouco tempo atrás um sujeito chegou para mim e falou assim, ô Jair, você tem um contato muito bom com o Jonas e não sei o quê, eu preciso que você arranje um emprego com o Jonas para mim na prefeitura lá e tal. Eu falei assim, moço, mas
tá difícil, são os concursados que vão entrar agora, é prioridade, não sei o quê. Então é uma coisa que moço, eu tô precisando, é rápido, eu tô com um filho pequeno e tal, e eu tenho que encher as latas e não sei o quê. Eu falei assim, não, se é rápido, eu vou conseguir para você num lugar, todo dia eu tenho empresas que mandam para mim pedido de contratação, eu vou arranjar para você. Ah, não, mas eu queria, só serve para mim se for na prefeitura. Eu falei assim, mas tem diferença a lata que você vai encher, o leite que você vai levar para sua filha, a dignidade que você vai dar para sua família? Tem diferença se o dinheiro vem do público ou do privado? Não precisa que o dinheiro chegue? Não, mas eu quero se for na prefeitura. Aí você, assim, a análise você faz, não está procurando para trabalhar. Porque o sujeito que está trabalhando, querendo trabalhar, ele quer ir para o privado, ele quer vender alguma coisa ali, ele quer fazer um bico, ele quer fazer qualquer coisa. Ele não quer deixar faltar as coisas em casa. Você citou uma coisa aí que é muito importante. Aí quando fala concurso público, né, tá lá, vai dar posse. Muito assim, a gente convivi lá, vi isso aí, é o seguinte, o cara faz o concurso lá de serviço geral, de guarda e tudo assim. Aí quando o cara vem tomar posse, vem pegar o serviço e a gente sabe que o salário, infelizmente, o salário não é grande coisa. Quando o cara chega, que ele vai ver, quando ele chega no final do mês, que ele vai receber lá um salário mínimo, já vem desconto, assim, o cara não quer mais. Aí ele não. E muitas assim, porque fica a prefeitura, tem que ter aquela contratação, ou que seja direto, ou por empresa que faz o que tem, porque não tem mão de obra que é concursado que vá fazer o que certos funcionários fazem dentro da prefeitura hoje, entendeu? Assim, tem cara que já você tem um grupo, eu tenho um grupo lá, são três caras, que já é para lidar com essa lida aí de dia a dia desses problemas de córrego, né? Que é manilhamento, é esgoto estourado, é barroca, tem que fazer ponte. Então já tem esses caras, esses meninos que já é tem. Claro que são bem remunerados, por quê? Eles têm a salubridade, eles já são velhos de serviço, eles têm uma gratificação, porque é legal fazer isso para o cara que trabalha, que está ali lidando, que é dia a dia, precisou, deu problema, é sábado, vamos embora, nunca tem esmorecimento, é domingo, é o dia. Então, é aquelas pessoas que já são, você chega, contou com os caras, programou, no outro dia o cara tá lá. Né? Então, assim, não existe. Então, essa maior coisa, assim, esse problema de contratação de funcionário efetivo, que tá para vir, é quando chega no serviço, que vê o serviço mesmo, que vai entrar nele, que vê que a realidade é outra. Né? Que a prefeitura se dá muita coisa na prefeitura acontece por causa disso. Porque geralmente, quando o concurso é com um professor, né, para ser um cargo mais alto, aí sim, o salário dá uma melhoradinha, beleza. Mas quando é para esses mais simples, né? Que é um gari, que é um trem assim, que o salário. Aí o cara vai ali, trabalha uma vez um mês e tudo, talvez nem queira tomar posse. O que está acontecendo aí? Você pode olhar mesmo no concurso aqui, que muitos nem já estão tomando posse aí de gente que já desistiu, que não quis entrar. Então alguém quer, claro que alguém quer, vai fazer diferença. Né? Por um salário ou não, a pessoa que quer trabalhar, se não arrumou outra coisa, fez o concurso, ele vai trabalhar e ganhar aquele salário, que pode dar uma melhorada e tudo, né? Que tem até o estado probatório, que o cara tá ali, né? Dentro daquele período ali que ele tem que mostrar serviço, que ele tem que ser tudo, porque senão, né, dá problema. Mas, assim, para prefeitura hoje em dia é difícil. E outra coisa, a juventude. O problema maior hoje, essa juventude nossa aí, questão, né? Você vai lidar com a juventude. É complicadíssimo. Questão de compromisso, horário, desgarrar do celular. Tem uns bons, mas tem um que você depara muito com isso, assim, a gente chega, conversa, a serviço, vocês precisam do serviço, tem tudo assim, mas é a juventude, né, que é totalmente diferente da passada e tudo, mas tem uns meninos bons, tem tudo, mas a maioria fica a desejar. Vou para um rápido intervalo comercial em nome de Óticas Lascola e Temperos Pilão Mineiro e volto já. Memória positiva. Óticas Lascola, a primeira ótica de Capelinha e região com laboratório próprio de montagem. Possui estoque de lentes monofocal incolor, antirreflexo e filtro azul. Entrega seus óculos monofocal na hora. Crediário próprio e facilitado, com parcelamento da sua compra em até 6 vezes no crediário ou até 10 vezes no cartão sem juros. Nas Óticas Lascola, você encontra as melhores marcas de lentes do mercado como Varilux, Kodak, Transitions, Optiview, Crisal, Roya e Zeiss. Marcas exclusivas de armações que você encontra somente nas Óticas Lascola. Óticas Lascola em Capelinha, Leme do Prado e também em Berilo.
Oi, gente, o quadro Memória Positiva é um oferecimento de temperos Pilão Mineiro. Olha, qualidade total. A dona de casa sabe. Quem cozinha com os temperos Pilão Mineiro não consegue usar outro. Realmente qualidade. Tem aqui, ó, o sal do seu churrasco, tem vários outros temperos, tem os molhos que também é um sucesso. Enfim, quando você vê um produto que tem a marca Pilão Mineiro, pode confiar. Tem qualidade e com certeza combina com o seu bom gosto. Memória Positiva. Gente, estamos de volta então no oferecimento de Óticas Lascora, temperos Pilão Mineiro. Ô Guinaldo, uma coisa que a gente nota também e que tem sido um problema sério é justamente isso. A gente está falando sobre concurso. É interessante o concurso, que a pessoa entra no serviço público e ele fala assim, eu sou intocável porque eu sou concursado, e muitas vezes não quer trabalhar, não quer nada com a dureza. Acontece isso demais, né? Porque no privado ali, ó, você serve, não serve, não, amanhã tem outro lá trabalhando. Mas quando é no público, a coisa é mais complicada, né? O problema maior, justamente, quando vem esse que eu falei do estado probatório que tem, né? Da pessoa cometer algum erro, não quer trabalhar, ele está ali, coisa de ser mandado embora, de perder o concurso e tudo. Mas a partir dessa hora que passa, que ele toma a posse, que é o problema, justamente debate muito que escolhi. O cara que aconteceu, eu já escutei muito nego pegar isso comigo, chegar a ter falado comigo isso aqui. Só que assim, a gente conversa, eu tenho muito diálogo, eu converso com a pessoa, tenho que explicar, entender. E eu falar a verdade que eu sei que eu tive muito problema ali, não. Comigo não. Desde a época que eu tenho de prefeitura, concursado de forma nenhuma. Eu não tenho reclamado nada desse pessoal que trabalhou comigo concursado, não. Um ou dois deu problema, mas a maioria, todos que trabalharam comigo, da minha época, desde a minha época de concurso, né, o pessoal que entrou no setor de obras, eu nunca, assim, não tenho muito a reclamar, não. E são muitas pessoas trabalhadeiras, que veio para trabalhar mesmo, tanto que estão até hoje, junto aí comigo, tudo na prefeitura. Mas a gente vê, claro, que tem os outros setores aí, que isso aí, infelizmente, Acontece mesmo. Guinaldo, você casou com quantos anos? Eu casei com 23 anos. 23. Vou te perguntar um negócio aqui. Quantos filhos você tem? Eu tenho, vivo são 6, né? Mas era 7. Eu tinha a menina, a Vitória, que infelizmente viveu só 2 anos, né? Que nasceu com alguns problemas. Faleceu de quê? Ela nasceu com muitos problemas, sabe? Mas foi assim, para mim e minha mulher, foi uma coisa, um milagre para nós, né? Assim, entendendo da nossa vida, que ensinou nós muito. Convivemos com ela 2 anos, né? Em Belo Horizonte, tudo. Fazer o que estava dentro do alcance da gente da época, a gente fez, né? São 5 meninas? 5 meninos e um homem. Pois é, isso que o pessoal fica brincando, assim, ó, que não tinha vontade tanto de ter um filho para ensinar ele a jogar futebol, que ele foi fazendo menina, de início ia ser só 2, aí foi fazendo outro, aí 3 meninas, 4 meninas, 5 meninos e foi indo. É verdade isso? Você tava doido para sair um menino lá para poder... Não, graças a Deus, não, eu mais minha mulher, nós era bem cientes. E tinha Você queria esse tanto mesmo? Não era que queria, né? Foi agradável. Minhas filhas, meu filho, eu adoro. São as minhas meninas, meu Mas filho. é porque não é comum nos tempos de hoje esse tanto de filho, né? Não, com certeza Né? não, né? Mas, como diz, né? Era jogador de futebol. Televisão tava com defeito, não? Televisão, não. Mas foi ótimo. Né? Meus filhos, minhas filhas, meu filho. Tinha televisão. Apesar do meu menino não gostar. Isso que eu ia te perguntar, não gosta de futebol, não? Não foi falta, porque minha mulher gostava. Sua família toda, né? Você ia jogar a família toda assistindo. Nós pegava ele, Manel, Cula ia pro campo assistir, jogar bola, levava. Chegava lá, queria ir brincar de soldado, correr e tudo, bola, não quer nada. Lá em casa eu tenho um campinho lá com 2 golzinhos que eu fazia na época, pois não quis. Então, assim, futebol você não obriga, você não faz ninguém, não. É dável, se você gostar, você vai gostar. Eu tenho meu neto hoje, o Guilherme, que adora. O Guilherme já tá na escolinha, tu usei lá, o menino, então já tem. E o Manel, infelizmente, é tudo, mas disso aí, pra mim, eu não tenho mago, não tem nada. Você tem relacionado quantos gols você já fez na sua carreira? Não, não imagino. E títulos você tem relacionado? Eu tenho um pouco. Não é possível, né? Guinaldo. Você anotou as obras que você fez, anotou tudo, gosta de bola e não anotou os títulos que você tem? Nisso aí, a mulher, ela até cobra de mim. Mas você não fala, não tem atenção, Cula. Negócio de data, eu sei de cabeça. Tempo assim, eu ganhei 12 campeonatos municipal, eu ganhei 8 Copa Aranãs,
Eu fui campeão da Mágica pro time Diamante do Minas, né? Turmalina. Aqui, peraí. Eu morava em Diamantina quando o Minas disputou com São Roberto lá em Diamantina. Você estava naquele jogo? Não, foi Gouveia. Contra a Gouveia. Contra a Gouveia. Eu fiz o gol de empate aí. Foi você que fez o gol? Foi, eu era fiz menino lá eu assistindo. fiz o Não tô gol te chamando de velho, não, viu, Guinaldo? Pelo amor de Deus. Só 60 quando eu comecei. Não, mas eu assisti. Lela jogava no time, não jogava? Palito, Pola, Dácio, Pezão. O Dácio jogava também? Dácio era centroavante. Sabia, não. Jogava demais. Aí eu fiz, nós tava perdendo. O Lela, tempos depois, eu jogando no Tijuco, eu joguei não, eu treinei com o Lela, porque ele era do primeiro quadro, antigamente chamava primeiro quadro, segundo quadro, né? Eu era segundo quadro. E teve um tempo que eu jogava na linha, mas teve um tempo que eu machuquei o joelho, aí eu fui jogar no gol. E Lela no treino, moço, Lela me matava. As cabeçadas daquele homem eram um chute. Era um chute. Vinha, moça, era um escanteio no treino. Eu falava, meu Deus do céu, tomara que eles não deixem a Leila cabecear, não. Era muito forte, né, a cabeçada dele. Aí, então você jogou naquele time? Eu tava lá no estádio. Foi disputadíssimo. No Turmalina, lá no estádio, lá tem os nossos nomes, tudo lá. Eu, daqui da época eu levei o Hamilton, né, que era muito novinho, e o Paulão. Só que eles ficaram no banco, né? Assim, eu levei pra esse jogar, mas o treinador lá achava que não deveria, mas da época lá. Então, pra você ver, ó, eu ganhei os 2 municipal, 8 Copa Aranãs, ganhei esse campeonato, fui campeão 4 vezes pro Situbinha jogando o campeonato de Malacacheta, né? Vamos lá. Fui campeão em Minas Novas, pelo Sementeira, lá também. E assim, então, título, com certeza, não faltou, não. Fui aqui no Ninho da Águia, fui campeão 3 vezes no Ninho da Águia, né? Então, quais são os times que você jogou em Capelinha? Eu comecei no Independente, né? Joguei 84, 85, fomos bicampeão. Aí fui embora para Brasília, essa época minha. Voltei pro Cometa, fui chegando, fomos campeão no Cometa. Depois do Cometa eu fui pro Aranãs, já fiz uma coisa assim do Aranãs e tudo. E já no final assim de carreira, saindo do Aranãs, eu fui pro Vila. Fomos campeão municipal, fui campeão pelo Vila, fui campeão da Copa Aranãs pelo Vila, ainda jogando. E encerrei no Vila. Aí depois eu vim pro Independente, né? Fui o treinador do Independente e fomos campeão, ganhei o Ninho da Águia, ganhei a Copa Aranãs 2014, ganhei o Municipal. Depois eu saí do Independente e voltei pro Aranãs. Mas aí o Aranãs eu estava em 2ª divisão, eu fui jogar ainda no Aranãs lá, assim, só para apoiar, né? Dar uma moral pros meninos lá, o Juninho Taquim, os meninos novos que estavam começando e tudo, e subimos para a 1ª divisão, né? De novo pro Municipal. E daí já encerrei, já voltei no Aranãs lá, sendo diretor técnico, fui treinador e tudo também, mas aí foi... Por que você passou nesses times todos, mas a sua cara ficou a cara do Aranãs? A questão mais de amizade, assim, do Aranãs, eu tinha muito pessoal do Independente, o primeiro time do Independente de 84, 85, eu fiz muita amizade, inclusive eu tenho hoje, tem Macarrão, tem o Beraba, tem o Piteca, né, tem o Bifroz, tem o Taquim Froz, tem esses pessoal do Tuxinha, Finato Toque já foi, do Tó de Pimenta, o Delcim. Então, eu, assim, tinha uma amizade, muitas coisas independentes. Mas quando eu fui embora e tudo, que eu fiz de tudo para voltar para o Independente, mas infelizmente não deu quando eu vim para o Cometa. Aí eu peguei o Cometa, o Celeste, gente boa demais e tudo assim, não, o Celeste era muito extravasado de querer os meninos, que negócio tudo, e nós dois se combinou. Aí o Aranãs estava para até acabar. Eu lembro disso, Edi Neves, nós estávamos num treino lá no campo, estava Edi, Nestorzinho, Pancinha, Carlos Daia, Neném, era a culpa do Aranãs ali, né? E eu disse, Aranãs não vai entrar no hospital, vai terminar e tudo. Aí eu lembro, lá no meu tio senhor ali em frente ao campo, ali tinha um boteco meu tio senhor ali, nós reunimos lá e tudo, eu falei com eles, eu desentendi meu Celeste, se ele não for fazer o que eu tô querendo, nós vamos sair, eu vou trazer um bocado de jogador. Porque ele não quer mais os velhos lá, os velhos que eles falavam era o Lelei, o Piteca, que tava lá, Carlos Daia, que os caras que estavam jogando lá. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje eu tô no Aranãs, vamos fortalecer o time. E eu voltei, ganhou 3 títulos seguidos lá no Aranãs e tudo. Aí eu vim para o Aranãs, aí eu já peguei, eu já tinha amizade com o Edi, esses meninos, assim, graças a Deus, a minha vida toda foi essa, Jagos. De futebol aí, não ganhei dinheiro, não tem mais, não é isso, mas a amizade. Você sai daqui, onde é que você for daqui até Goiânia, aqui, já que você falar, o Guinaldo aí, o futebol, você desce para Berilo aqui, vai para Araçuaí e tudo,
é o que eu ganhei. Eu tenho, graças a Deus, eu agradeço isso. É a amizade, o respeito das pessoas. Eu sempre fui um cara respeitador, né? Também respeito tudo. Então, foi o que eu ganhei no futebol, foi a amizade. Vou te pôr num aperto aqui, Guinaldo, pra você não passar ileso aqui. Você não vai poder citar dois de forma alguma. Eu quero um só. O melhor jogador em Capelinha que você viu jogando. Hamilton. Hamilton? Mas aí, questão, eu falo assim, do meu tempo, porque tem a época passada, que se eu for citar aí, eu tenho que tirar. Tá, então vou facilitar para você aqui. Que tenha jogado no seu tempo e eu quero um que você viu jogar. Quando você não jogava, que você viu jogar. Aí aliviei para você. Do meu tempo aqui, pra mim, foi o Hamilton. Hamilton. Hamilton era perfeito. Né? Ele teve aquele probleminha de ter cortado a perna, que foi isso que eu acho que ele não foi pra frente, ou também era muito irresponsável, mas o Hamilton era diferenciado. E que você viu jogar antes? Eu vi muitos, mas eu vou te dar um assim que eu adorava ir no campo só para ver o cara jogar, pela habilidade, pela coisa dele, chamava o Hermes. Hermes. O Hermes, tanto que jogou comigo, né? Eu tive o prazer ainda de jogar um ano com ele no Independente, que nós fomos campeão em cima do Capivari na época de 85. Era o Hermes. O Hermes era perfeito. E uma coisa que eu queria te perguntar também, qual que foi o jogador mais difícil que você marcou aqui em Capelinha? Aqui de Capelinha, aqui, eu não. Que você jogou contra, que foi difícil marcar, que te dava trabalho. Que assim, na verdade, da minha época mesmo, assim, de marcar, assim, eu tinha um centroavante que ele era danado, questão da força física dele, que eu tinha que ter muita coisa, que era o Lazinho. O Lazinho era um rompedor. O Lazinho na saúde dele. Lazinho Cometa? O Lazinho. Ele era atacante? Era atacante. O Lazinho não era fácil marcar o Lazinho, não. O Lazinho nós batia o jogo todo e tudo, até um dia que eu consegui jogar ele quase lá dentro do corpo. Porque o campo lá, assim, naquela época, não tinha nada e tudo, né? E eles lançaram a bola, eu já tava de olho nele, porque nós dois só ficava trombando e era um difícil. E eu tinha muita facilidade de antecipar a bola, de coisa tudo, e o Lazinho não era fácil, ele só visava meu corpo, porque ele já sabia das minhas condições, ele virava, e onde é que ele batia o corpo, ele jogava. Aí eu marquei ele uma hora assim, eu falei assim, que eles lançaram a bola, assim, menino, ele veio, eu peguei ele no corpo da corrida e joguei ele, quase joguei lá dentro do corpo. Mas o Lazinho era difícil marcar. O Lazinho, o bicho não era fácil, não. Qual jogo que você disputou, Aguinaldo, e que saiu do campo, não foi o resultado que você queria, que você tinha vontade de, quando você fecha o olho assim, você tinha vontade de voltar no tempo e jogar fazer aquele jogo de novo? Foi acho que já foi semifinal, acho que foi semifinal, foi contra o Capivari. Eu já estava encerrando carreira, né? Já estava uns 45 anos, assim. Foi a nossa derrota de 2-1 para o Capivari, que tirou nós da Copa Aranãs. Porque o jogo, assim, nós perdemos gol demais. O Cleidinho, que era matador, saiu 2 vezes na cara do gol. Nós tomamos 2 gols, um gol de falta do Anderson Júnior e um gol de cabeça do Alexandre. Nós estávamos perdendo o jogo 2-0. Fizemos 2-1 e fomos para cima para ganhar aquele jogo. Perdeu o gol demais. Assim, o jogo que eu tinha que ter vontade de ganhar era esse jogo. Se você voltar no tempo e jogar de novo. Porque eram 2 equipes muito boas. Assim, eram 2 seleções. O Capivari como o Aranãs, qualquer um dos dois que ganhasse, tinha sido tanto que o Capivari perdeu a final para Berilo. Lembra assim? Era o jogo que eu tinha vontade de ter voltado e conseguir ter ganho ele. Você já machucou, além dessa contusão que você teve lá, tentando no profissional lá, você já machucou grave aqui? Eu tive um lance, foi um lance casual, mas assim, foi uma coisa mais esquisita, entende assim? Foi um jogo contra o Brunelli, já foi em 85. No finalzinho do jogo, nós estávamos perdendo o jogo até de 1-0, nós perdemos esse jogo para o Brunelli de 1-0. Eles lançaram a bola, eu subi, aí o Bi entrou e fez a cama de gato, aí eu bati e caí. Quando eu caí, eu bati com as costas no chão e não senti nada. Bati, fiquei quieto, eu não senti daqui para baixo, da coluna para baixo aqui, eu não senti as pernas. Aí eles me levaram e na época não tinha aquela coisa de trem assim, me puseram, passaram no corga ali, que não tinha ponto nada, puseram no carro e levaram para o hospital. Aí doutor Antônio ainda, que me atendeu lá e tudo, chegou lá e tudo, falou assim, não, isso foi só um trauma e tudo. Mas do hospital me receitou, eu fui para casa. Eu continuei deitado, sem sentir nada. Acho que aí você imagina, né? Que eu tá aqui, a incerteza, né? Foi. Aí, moço, quando deu assim, ele ainda falou, doutor Antônio falou assim, Aguinaldo, a hora que você vai voltar, mas a hora que você começar, você vai ver. O primeiro que vai dar um sinal é o dedão do pé. Aí, moço, já eram quase meia-noite, né? Minha mãe lá, assim. E realmente, aí começou. A primeira coisa que eu movimentei foi o dedão. Aí veio voltando tudo normal. No outro final de semana eu tava jogando bola.
Guinaldo, pra gente encerrar, a família para você. Jailson, eu sou um cara abençoado em questão de mulheres. Eu sempre falo isso. Um dia eu fui homenageado lá na Câmara e falei que Deus me abençoa tudo com as mulheres. Porque todas as mulheres que eu tenho na minha vida, começar pela minha mãe, né, que é a primeira que me pôs no mundo, segunda que veio a minha sogra, que era uma pessoa maravilhosa, e a terceira, assim não ponto de sequência, é a minha esposa, porque eu não seria nada sem ela. Minha esposa é uma pessoa fantástica, uma pessoa assim que tudo que eu consegui, a família que a gente tem, que a gente criou, educou e tudo aqui, é baseada nela. É uma pessoa fora de série. Alguma coisa que você fez na vida que você se arrependeu e teria feito diferente? Talvez foi essa oportunidade minha lá no Atlético. Se eu tivesse pensado bem e ter tentado fazer o teste lá, talvez, com que eu sabia das minhas condições, eu poderia ter seguido um profissional. Eu penso muito nisso aí. Quando eu comento, para mim assim, poderia ter sido essa oportunidade que eu deixei, pensei em ir para um lado mais fácil e, felizmente, talvez não daria, né? Mas foi essa oportunidade lá. Bacana. Guinaldo, quero agradecer imensamente essa prosa sua aqui, essa participação sua para nós aqui, que quando eu convido uma pessoa para vir no Memória Positiva, são pessoas que realmente, ao a gente ver, eles geram uma memória positiva de alguma forma. Eles têm fatores positivos que servem de exemplo para que outras pessoas se inspiram nela. É um influencer real, um influencer da vida real, que merece as pessoas seguirem o exemplo delas. Você é uma dessas pessoas, por isso eu te convidei para estar aqui conosco. Eu fico imensamente satisfeito, nós tivemos conversado, né? Porque assim, a gente vê um certo tipo de coisa acontecer hoje assim, não por ter sido eu, não, por qualquer pessoa, que tem mais pessoas que merecem ter essa oportunidade, que a gente sabe disso, que são pessoas que fez muito por Capelinha, que tudo, e eu creio que você vai trazer mais aqui, que é isso mesmo. Porque a gente vive no mundo de hoje, Ailson, né, que a gente vê tanta coisa diferente que poderia ser até uma palavra, uma coisa das pessoas chegar e intervir, conversar, e ser humano, né? A vida é tão difícil, a violência está imperando por questão de família. Família hoje, sem a família, ninguém é nada. E a família, quando a família é firme, as pessoas são coisa, ajuda demais. Então a gente vê assim as coisas acontecer e talvez tenha certas pessoas assim que poderia dar oportunidade a alguém né, tá naquela dificuldade, tudo ali, de lutar, fazer isso. Eu vou te citar um exemplo aqui, que eu sei que você participa disso, e uma pessoa que eu estou falando aqui, porque eu conheço ela, nós convivemos, nós somos pescador, né? Nós não falou, foi da pescaria. A pescaria ficou. É o doidão, é o Rica. Aquele Rica. cara é uma pessoa Ele é fantástica. diferenciado, né? Porque, cara, eu tô ali, eu falo com ele no dia a dia na prefeitura, eu converso com meu chefe e tudo, que ele sabe de legalidade da prefeitura para agir com as coisas, mas quando você vai ajudar uma pessoa, você tá pegando uma família, que trabalho que vocês fazem assim, como é que a gente fica de fora? A gente não faz você sempre foi muito solícito, todas as vezes nós batemos na porta lá, independente de qualquer administração que estivesse lá. Todas as vezes nós procuramos você lá para facilitar alguma coisa, para a gente socorrer uma família carente na construção de uma casa ali, você sempre foi parceiro nosso. Então você é um dos anjos que a gente conta nessas ações. E eu fico satisfeito por isso, porque eu tenho que citar o nome do Leica aqui, porque às vezes as pessoas veem um cara que não tira proveito de nada, o cara não pensa duas vezes. Eu vender um carro para comprar um lote, você sabe muito bem da história dele. Assim, então, essas pessoas deveriam ter mais, gente. Capelinha hoje tem tanta condição de gente tem aí de estar fazendo isso, moço, de fazer isso para essas pessoas mais necessitadas, e a gente vê que as pessoas, né, não dão coisa assim, não dão o valor que deveria dar, porque nós somos seres humanos, moço. É um pelo outro. A gente vê uma família ali com uma pessoa, principalmente quando é uma pessoa especial, né? Que está naquela dificuldade, que não pode trabalhar, que tem que fazer aquilo. Então a gente tem que fazer o que a gente pode. E eu, graças a Deus, que eu posso, e sempre falei com ele, moço, o que a gente puder, depender de mim aqui, da administração, que eu sei que todo mundo ajuda, eu estou pronto a ajudar. E o mais, Gelson, te agradecer, muito obrigado, e que Deus te ilumine, que você continue nessa caminhada aqui, dando essa oportunidade, que eu tenho certeza que isso aqui, para quem está ouvindo, né, essas palavras da gente aqui, a vivência da gente aqui, mude alguém, ajude, que mude a cabeça e tudo, o bem, fazer o bem, porque a vida da gente é fazer o bem, a melhor coisa do mundo é fazer o bem, né? Desejar o mal nunca é fazer o bem, né? O que está dentro da possibilidade da gente, que a gente tem os limites, né? Claro. Mas é assim, Deus abençoe, eu te agradeço muito. Gente, falei então com o Aguinaldo do Pátio, Aguinaldo de Orlando, como queira, mas muito conhecido e muito querido também. O nosso quadro foi um oferecimento de Óticas Lascola e Temperos Pilão Mineiro. Eu volto no próximo sábado, no mesmo horário.
Grande abraço. Repórter Jailson Pereira. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.